O nosso caso da disciplina de Fisiologia Veterinária 1 é o caso, então, 19, que trata de uma vaca prostrada após parto. Vai ser apresentado pelos alunos Ana Paula Babinot, Bruna Machado e Kevin de Almeida. O nosso caso clínico começa com as informações fornecidas pelo tutor, ou seja, uma vaca Angus de 2 anos de idade, que deu cria há 2 semanas. Pela manhã ela estava agitada e hiperexcitável. Um tempo depois ela caiu e parecia incapaz de se levantar. O bezerro estava aparentemente normal, só com dificuldade de mamar devido ao estado da mãe. Ao chegar no local, o médico veterinário realizou o exame físico e notou que a vaca estava caída, incapaz de ficar de pé, apresentava nistagmo, que é o movimento involuntário dos olhos, espasmos musculares e um aumento na temperatura, no ritmo cardíaco e na frequência respiratória. Agora a gente vai passar um vídeo que mostra todos esses sinais clínicos. Além disso, o médico veterinário percebeu que o ambiente que o animal vivia possuía pasto bem tratado e viçoso. O pasto bem tratado muitas vezes é rico em potássio e nitrogênio, mas é pobre em sódio e magnésio. E ele aumenta o pH do rumen e diminui o tempo de trânsito no intestino. Isso causa uma diminuição na absorção de magnésio. O magnésio é muito importante para várias reações enzimáticas que acontecem no corpo do animal e também para processos que envolvem ATP. Então, ele é fundamental para o controle das contrações musculares. Ele vai competir com o cálcio em processos fisiológicos, já que ambos são cátions divalentes. A falta de magnésio causa um aumento do influxo de cálcio. O influxo de cálcio vai fazer parte dos eventos que compõem a contração muscular. Então, primeiramente, acontece a ativação da sinapse da junção neuromuscular, na qual o motoneurônio vai liberar acetilcolina, que vai se ligar aos receptores na placa motora e estimular a formação de um potencial de ação. Esse potencial de ação vai descer pelo túbulo T e vai acontecer a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. À medida que a concentração de cálcio aumenta dentro da fibra muscular, os mecanismos da contração são desencadeados. Mas o retículo sarcoplasmático possui uma bomba que fica guardando cálcio e usa ATP para isso. Então, quando a contração do cálcio diminui, o músculo entra em relaxamento. Esses eventos, desde o estímulo que gera o potencial de ação até o relaxamento, compõem um ciclo de abalo muscular. E esse ciclo é formado pelo período de latência, que é esse tempo entre o estímulo e o início efetivo da contração, o período de contração e o período de relaxamento. Agora, se os estímulos ocorrerem com um espaço curto de tempo entre eles, a resposta muscular vai ser somada. Quando a frequência dos estímulos vai aumentando, como por exemplo quando há um influxo muito grande de cálcio, o tempo entre os abalos diminui e o músculo mal consegue relaxar entre um abalo e outro. Se esse ritmo de estímulos for muito elevado, o músculo vai chegar num ponto em que ele vai estabelecer a contração máxima possível. E isso a gente conhece como contração tetânica ou tétano. Caso ainda assim esse músculo continue recebendo estímulos frequentes, ele chega num ponto em que, por mais que ele esteja recebendo esses estímulos, ele não vai reagir a eles. E ele vai acabar entrando em fadiga, que é o relaxamento espontâneo do músculo. Então, com todos esses dados que a gente trouxe, a suspeita clínica que a gente tem é de hipomagnesemia, tá? Que é quando os níveis séricos de magnésio estão muito baixos no animal, né? Nesse caso, então, como a Ana explicou,
quando a gente tem um nível muito baixo de magnésio, a gente vai ter um aumento no influxo de cálcio, tá? Que vai acabar levando a ter mais cálcio intracelular, e isso vai aumentar o consumo de O2 e ATPs, causando a hiperexcitabilidade, que foi o que ela demonstrou pela manhã, e depois, então, vai chegar no ponto tetânico, como a Ana explicou, né? Porque começa a ter contrações, 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 até chegar ao ponto que foi quando o veterinário fala ali, né, no caso, que ela caiu e não conseguia mais se levantar, né? E a gente pode até reparar no vídeo as contrações, e ela não ela ia ser excitada ainda, mas sem conseguir se mover, tá? O magnésio, ele é relaxante muscular suave, né? E ele age nas artérias coronárias e veias periféricas. Então, ele ajuda a regular a atividade cardíaca. E aí, um dos outros sinais também era a frequência cardíaca aumentada, né? Além disso, além da análise do exame físico, não foi realizado nenhum exame complementar, e a gente já vai falar o porquê disso, né? Nesse caso, poderia se fazer um exame sanguíneo, né, para analisar os níveis séricos de magnésio, mas não foi realizado. Tá? O tratamento, então, justamente por isso que não foi realizado os exames complementares, porque o tratamento ele deve ser feito rapidamente, porque o quadro ele pode se agravar muito, muito rápido, levando o animal à morte, tá? Então, o tratamento ele é feito à base, administrando, então, sulfato de magnésio intravenoso, né, magnésio, e é feita a suplementação oral para evitar a reincidência. Agora, falando um pouco mais abrangente sobre a doença, a hipomagnesemia. Ela é conhecida principalmente como tetania das pastagens, né? Ela tem baixa incidência, menos de 2% dos animais são acometidos por ela, porém ela tem uma alta letalidade, né? O curso dela acaba sendo muito rápido, levando o animal à morte. É comum de acontecer, então, principalmente, né, em vacas pós-parto, porque é o momento em que a vaca está produziu o colostro recentemente e está produzindo uma alta quantidade de leite e disponibilizando magnésio para o leite. E principalmente também em vacas multíparas, vacas mais velhas já, né? Não é o caso desse caso, porque era uma vaca nova, mas aqui tem outros motivos agravantes. Mas o mais comum também é em vacas multíparas que tem a capacidade de absorção de magnésio reduzidas. Também ocorre a hipomagnesemia, que é conhecida como tetania do leite, que acomete bezerros de até 2 meses de idade, que são bezerros que estão sendo tratados só com leite, porque o leite, por mais que a vaca precise disponibilizar magnésio para o leite ele é muito baixo em magnésio. Então, existe também esta ocorrência. Pode acometer também caprinos e ovinos. Acontece mais em regiões temperadas, devido às pastagens das regiões temperadas, e é muito mais comum acontecer em pastagens gramíneas, porque é o tipo de pasto que tem um alto índice de potássio. Como a Bruna falou, quando o pasto tem muito potássio, ele acaba tendo menos magnésio, porque o potássio e o magnésio eles competem pelo sítio de ligação na pastagem, né? Então, quando a gente tem muito potássio, ele acaba não deixando ter magnésio nessa pastagem, tá? Já leguminosas têm mais magnésio e cálcio naturalmente, tá? O tratamento que foi feito nessa vaca do caso foi só a base de magnésio, mas o tratamento mais comum, mais utilizado, é a solução de cálcio com magnésio, porque né, é uma solução de 500 ml, geralmente, que é feita, e nela já tem a quantidade necessária de magnésio que se sabe que é o que está faltando no animal. A quantidade que falta no animal é a quantidade que já tem nessa solução, que é mais conhecida e mais usada, também pelo fato de que vacas acometidas de hipomagnesemia têm grandes chances de estarem passando por um quadro de hipocalcemia. Então, tu acaba já tratando as duas coisas, né?
A prevenção, então, é feita através de análise de pastagens, suplementação mineral e de grãos. Aqui, então, tem as referências que foram utilizadas e fique em casa. Muito obrigado.